Olá, estudantes! Nesta aula nós vamos ver distribuição eletrônica. Você já conhece o tema? Tema importante demais para você aprender muita coisa com ele, tá? Não só pelo assunto em si, mas se você pretende, por exemplo, conhecer mais sobre tabela periódica, ligações químicas e muitas outras coisas, saber fazer uma distribuição eletrônica é uma coisa realmente estratégica, tá? Então vou te mostrar aqui, mas não de pronto, não de imediato fazendo a distribuição eletrônica, não. Vamos com calma, tem muita coisa para se ver. E eu vou te mostrar ainda alguns conceitos que a gente precisa saber para poder começar a fazer isso, tá? Então, vamos dar início aqui? Vamos nessa. Bom, então, o que seria uma distribuição eletrônica, né? Primeira coisa para saber. Muitas vezes também chamada configuração eletrônica. Então, o que nos interessa nesse momento é saber como os elétrons se distribuem nas camadas, subcamadas e nos orbitais de um átomo, né? E aí isso nos leva a questionar já algumas coisas que aparecem por aí, como, por exemplo, o que são camadas, o que são subcamadas, o que são orbitais, né? Eu acho que uma ideia geral que fica assim no imaginário da gente, quando se pensa em átomos, quando a gente imagina assim, como é o desenho do átomo, como é que seria, né? Eu acho que é algo que fica no imaginário, seria talvez, quem sabe, um pontinho ali, que é o núcleo, digamos, né? E os elétrons descrevendo trajetórias circulares em torno daquele núcleo, né? E quem vai pensando um pouquinho mais além, eu acho que pensa também nos elétrons descrevendo trajetórias elípticas, como se fossem os planetas em torno do Sol. Mas deixa eu te dizer uma coisa, desde a década de 1920, que essa ideia de elétron descrevendo órbitas circulares ou mesmo elípticas já caiu, porque outras coisas passaram a ser descobertas, e aí veio a ideia do elétron poder também ter o comportamento de onda. E assim, não tem como você determinar qual seria a trajetória de uma onda, se uma onda vai se mover de forma circular, de forma elíptica, né? Isso me lembra de um princípio que está relacionado com isso, que é o princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que é impossível determinar com exatidão a posição e a velocidade de um elétron ao mesmo tempo. Enfim, nos anos de 1920, muita coisa foi descoberta para sabermos que... Bom, sabe o que é melhor para dizer a respeito disso? É que o que se sabe atualmente sobre o movimento dos elétrons em torno do núcleo é que nada se sabe sobre o movimento dos elétrons em torno do núcleo. Mas uma coisa a gente sabe, uma coisa a gente acredita, e a ciência mostra e tem experimentos que mostram, é que o núcleo, que o átomo é formado por núcleo e eletrosfera, que o núcleo contém a carga positiva, porque lá no núcleo estão os prótons, né? E apesar de os prótons estarem lá, lembremos que os nêutrons também, que não têm carga, também estão localizados no núcleo. E também sabemos que há a eletrosfera, onde os elétrons estão localizados. E passou-se, então, depois dessa descoberta de que o átomo era formado de núcleo e eletrosfera, a se ter a necessidade de saber como é que era a eletrosfera, qual era a estrutura da eletrosfera. E aí onde entra a descoberta de camadas, depois subcamadas, que são as divisões das camadas, e por fim, os orbitais, que são as divisões das subcamadas. É como se a gente tentasse dizer assim, vamos supor, o endereço do elétron, sabe? Dizer em que camada ele se localiza, dentro dessa camada, em qual subcamada, e dentro desta subcamada, em qual orbital. Apesar de não conseguirmos saber ao certo em onde o elétron se encontra, mas pelo menos, se a gente conseguir dizer camada, subcamada e orbital, nós teremos assim uma noção da região do átomo onde o elétron pode ser encontrado. E a distribuição eletrônica tem, entre os vários interesses que ela se propõe, saber quantos elétrons a gente pode colocar numa camada, em cada subcamada, em cada orbital, para a gente saber como é que os elétrons se distribuem ali naquele átomo, seja ele de oxigênio, de hidrogênio, de carbono, de urânio, ou seja lá o que for, e é isso que a gente vai ver nesta aula. Então, vamos seguindo. Eu vou começar aqui, gente, pela distribuição eletrônica por camadas eletrônicas. Sabendo que a eletrosfera se divide em camadas, muitas vezes designadas K, L, M, N, O, P, Q. Talvez você já tenha ouvido falar das tais 7 camadas eletrônicas, mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Isso porque eu sei
como eu já tenho muita experiência de sala de aula, são mais de 30 anos de sala de aula, e eu percebo que uma das coisas que os meus alunos já pensaram e que eu precisei intervir é que o átomo apresenta apenas 7 camadas eletrônicas. E olha, o número de camadas eletrônicas não se limita a 7. Na verdade, cada átomo apresenta infinitas camadas eletrônicas. Bom, isso pode até parecer estranho assim a princípio, né? Porque você imaginaria, como é que um átomo vai ter infinitas camadas eletrônicas? Então ele vai ter infinitos elétrons? Bom, não é bem assim. O átomo tem as infinitas camadas eletrônicas, todos têm. Isso não quer dizer que essas camadas eletrônicas, todas elas, tenham elétrons. Isso quer dizer que, por exemplo, se um átomo tiver, como átomo de hidrogênio, apenas um elétron, e se esse elétron estiver localizado lá na primeira camada do hidrogênio, ele pode sair da primeira camada, pode saltar para a segunda, pode saltar para a terceira ou para qualquer outra camada, bastando para isso que eu forneça energia para aquele elétron. Então, se o elétron recebe ali, vamos supor, um raio de luz, que é uma onda eletromagnética, aquele elétron absorve aquela energia e ele salta para um nível mais externo. Já dizia Niels Bohr. Você lembra do modelo de Bohr? Pois quem descobriu a existência de camadas eletrônicas foi Niels Bohr, em 1913. Olha como faz tempo, né? As camadas são também chamadas de níveis eletrônicos. A cada nível corresponde o número quântico principal, que a gente representa pela letra N, N minúsculo, e que varia de 1 até infinito, de acordo com o que eu estava te dizendo. A ideia das infinitas camadas eletrônicas. Então, N igual a 1 representaria a primeira camada, aquela camada mais pertinho ali do núcleo, onde o núcleo tem mais capacidade para atrair aquele elétron, não é? Mas aí eu tenho essa sequência de camadas, segunda, terceira, quarta, enfim, contando até o infinito, né? Conforme nós estamos vendo aí, que é uma ideia que já vem desde 1913 no modelo atômico de Niels Bohr. Quanto maior o valor de N, mais afastado do núcleo está o nível eletrônico. Então, eu tenho o nível 1, nível 2 e assim sucessivamente, correspondendo, respectivamente, primeira camada, segunda camada, terceira camada, e quanto maior o valor de N, tanto mais afastado do núcleo esse elétron se encontrará. E te digo mais ainda, quanto mais afastado do núcleo estiver o elétron, maior a energia do elétron em relação àquele núcleo. Bom, eu sei que isso é uma coisa assim, eu percebo que isso é algo que às vezes é difícil compreender, que um elétron ao se afastar de um núcleo, esse elétron aumenta a energia. Mas vamos fazer uma analogia, por exemplo, com a energia potencial gravitacional. Imagina, por exemplo, um objeto que se afasta da superfície da Terra e ganha altura, e quanto mais elevado esse objeto ficar, tanto mais energia potencial ele terá. Então, se a gente fizer essa analogia, a gente não esquece que um elétron, quando se afasta de um núcleo, ele é como um objeto que se afasta da superfície da Terra. E com esse afastamento, a energia acaba aumentando também, né? Então, isso quer dizer que, aumentando o N, a energia aumenta. A ponto de que, quando o elétron sai do átomo, então, se ele sair, se ele for removido, aquele elétron não terá mais nenhuma energia em relação àquele átomo, né? Porque se ele saiu daquele átomo, então o núcleo não consegue mais atrair aquele elétron. Quem vai atraí-lo é outro átomo, né? É outro núcleo. Portanto, a respeito do que eu estava falando, veja na tela, a energia dos níveis eletrônicos aumenta com N. Quanto maior o valor de N, portanto, maior vai ser a energia do nível eletrônico. Pois bem, nessa tabela, você vê um cálculo da quantidade máxima de elétrons para cada camada. Veja que eu coloquei da camada K até a camada Q, mas eu acrescentei na última linha da tabela um N igual a 8. Eu poderia ter seguido essa tabela para N igual a 9, N igual a 10, enfim. E aí você vê na segunda coluna da tabela o valor para o número máximo de elétrons em cada camada. Veja só, você tem aí na camada K um máximo de 2 elétrons, você tem na camada L 8 elétrons e vai seguindo, depois vem 18, depois vem 32, 50, 72, 98, 128. Mas se você reparar, cada um desses números de elétrons máximo tem uma maneira de calcular, né? Você está vendo aí que seria 2 vezes
1 ao quadrado, 2 vezes 2 ao quadrado e assim sucessivamente. Veja que esse número que está elevado ao quadrado nada mais é do que o número da camada. Então, a gente pode notar que o número máximo de elétrons por camada é 2n ao quadrado. Então, eu teria 2, 8, 18, 32, 50. Essa é a quantidade máxima de elétrons que eu posso colocar para cada camada eletrônica, né? Então, isso me dá uma limitação quanto a, no máximo, quantos elétrons, por exemplo, a sexta camada pode conter. E isso é importante para a gente saber como é que vai fazer a distribuição eletrônica de um elemento, com quantos elétrons ele terá e em que quantidade esses elétrons vão ser colocados por camada, né? Ok? Ainda nessa telinha, antes de te mostrar um exemplo, é bom a gente lembrar que muitas vezes se aprende, não sei se você vai lembrar do que eu vou falar agora, mas a gente aprende muitas vezes que o número máximo de elétrons por camada seria 2, 8, 18, 32, aí volta para o 32, aí depois diminui para o 18, né? Mas é bom dizer também que essa quantidade de elétrons que às vezes a gente vê, por exemplo, na quinta camada, não 50, mas 32, por que 32 e não 50? É porque isso aí seria a quantidade de elétrons que existe nos átomos conhecidos atualmente e quando eles estão no nível de energia, no estado energético mais baixo, que é chamado de estado fundamental. Esses valores, no entanto, que eu apresentei para vocês na tabela, eles são os valores máximos de elétrons, considerando não só os átomos conhecidos hoje, mas já cogitando a possibilidade de que se outro elemento vier a ser descoberto, o número máximo de elétrons a gente já sabe quanto é que é, já está previamente calculado, que é o que vem de experimentos feitos pelos cientistas, especialmente no século XX, né, para saber essa quantidade. Então, a gente aplica isso e, caso um elemento que ainda não é conhecido, que ainda não foi descoberto, venha a ser, a gente já tem uma ideia de como fazer a distribuição eletrônica dele, né? Pois bem, aplicando os valores que você acabou de ver para número máximo de elétrons, eu vou te mostrar um caso, tá? Vou te mostrar um caso aqui, ou quem sabe até mais de um caso, para a gente fazer a configuração eletrônica. Então, vamos pegar a canetinha aqui para a gente escrever. Olha, eu vou pegar um elemento muito conhecido, que é o oxigênio. E esse número que eu acabo de anotar, o número 8, é o número atômico. O número atômico representa inicialmente o número de prótons que o átomo tem, mas se você imaginar que o átomo é neutro, então você pode dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, eu vou admitir que ele é um átomo de oxigênio neutro, ele não perdeu elétron nenhum, ele não ganhou elétron nenhum, então ele tem 8 elétrons. Se eu for fazer, então, a distribuição eletrônica desse elemento, eu vou dizer que na camada K, ele vai ter 2 elétrons. Na primeira camada, portanto. E na camada L, ele terá não 8, né? Porque 8 é o máximo, né? Então, o que ele vai ter? Ele vai ter 6. Então, você viu na tela anterior que o número máximo de elétrons na segunda camada era 8, mas ele não tem essa quantidade toda. Então, eu vou colocar 6, não é? Confere comigo, vou voltar uma telinha aqui para você ver. Olha aí. O elemento tem na camada K 2 elétrons, na camada K, na camada L, ele pode ir no máximo até 8. Então, nesse caso, eu coloquei 6, porque o oxigênio apresenta somente 8 elétrons. Esse é o total de elétrons do átomo de oxigênio neutro. Agora vamos pegar outro caso. Se esse elemento for, digamos, o cloro, que tem número atômico 17, portanto, 17 prótons, 17 elétrons. Olha como é que fica. 2 elétrons na camada K, agora a camada L vai até 8 mesmo, vou conseguir preenchê-la por completo, né? E quando eu chegar aqui na próxima camada, que seria qual? A terceira camada é a camada M. Então, quanto falta? Eu já coloquei 2 com 8 dá 10, para completar 17, então 7. E assim a gente tem uma distribuição eletrônica fazendo a quantidade de elétrons, né? Respeitando o valor máximo, mas entendendo
que nem sempre eu vou chegar ao valor máximo, porque a quantidade de elétrons pode não ser suficiente para isso, como a gente acabou de ver nesses dois casos. Mas, minha gente, essa distribuição eletrônica por camadas, ela não é a única que a gente precisa fazer, porque muitas vezes esses números de elétrons, eles não são, apesar de não ultrapassar os valores máximos, eles não são números tão regulares. Então, a gente precisa ir um pouco mais além e saber que a distribuição também pode ser por subcamadas eletrônicas. Nesse momento, a gente precisa entender que as camadas eletrônicas se dividem em subcamadas que são também chamadas de subníveis. Então, olha, os níveis eletrônicos são divididos por subníveis, também chamados subcamadas eletrônicas. Cada nível possui N subníveis. Se você entendeu bem essa frase, você vai perceber que, por exemplo, a primeira camada apresenta um único subnível, a segunda, 2 subníveis, a terceira, 3 subníveis e assim sucessivamente. Costuma-se chamar de subníveis S, P, D, F, para ver a constituição, então, de subníveis de uma camada. Como eu acabei de anotar aí para você. Aliás, essas letrinhas S, P, D, F, elas são a primeira letra de umas palavras em inglês que vem de uma área da ciência chamada espectroscopia. Vem de Sharp, Principal, Diffuse e Fundamental. Então, normalmente são utilizadas essas letrinhas aí para designar os subníveis. Vou passando aqui, mas também estou de olho no chat. Se você quiser mandar alguma pergunta para mim, fica à vontade, tá? A cada subnível corresponde um número quântico secundário ou azimutal. Lembra que o anterior, aquele N, é o número quântico principal. Esse número quântico secundário ou azimutal varia de 0 até N-1. Então, note que sabendo N, eu sei os possíveis valores de L. E aí eu te mostro, ó. Já que, pegando essa última frase, a cada subnível corresponde um número quântico secundário ou azimutal, L, que varia de 0 até N-1, né? Então, olha só. Para a camada K, eu terei um único subnível, lembrando também daquela outra frase que eu coloquei na tela anterior, de que cada nível apresenta N subníveis, ou seja, o número de subníveis do nível é o próprio número do nível, né? Isso quer dizer, então, simplificando, a primeira camada tem um subnível, a segunda tem 2, a terceira tem 3, e assim por diante. E aí você vê na tela o subnível 1S, e aí o número 1 significa que ele é da primeira camada. Logo abaixo você vê 2S e 2P, o número 2, portanto, significando que é da segunda camada, e assim você vai, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, aí nota a quinta camada, 5S, 5P, 5D, 5F, 5G. Quem já viu esse assunto, talvez ache estranho eu incluir aqui um 5G, né? Às vezes, quando eu estou falando desse tema, alguns alunos perguntam, professor, 5G? Não era para existir só SPDF? Pois bem, você viu que o número de subníveis em cada camada tem que ser o número da camada. Então, a quinta camada tem que ter 5 subníveis, né? Então, você tem SPDF, aí depois você segue o alfabeto, é assim que se faz normalmente. Aí vem G, H, I, J e assim por diante, né? Tem uma perguntinha aqui no chat, a perguntinha do Henrique, se K, L e M, N, O, P, Q são as camadas, então SPDF, SPDF, amigo, são as subcamadas. O que seria isso? Cada camada pode ser dividida em partes. E essas partes das camadas, essas divisões das camadas, a gente chama de subcamadas ou subníveis. Normalmente designadas por SPDF, mas se houver necessidade, a gente usa outras letras, G, H, I, J e assim sucessivamente, né? Como eu estava dizendo há pouco para vocês, essas letras SPDF vêm de palavras do inglês, que são Sharp, Principal, Diffuse e Fundamental. Mas depois disso a gente segue o alfabeto, aí vai para G, H, I, J e assim sucessivamente. Então, note que aí nessa página você tem os subníveis para cada nível eletrônico, né? Ok? Mas uma coisa é importante também lembrar,
e que é motivo pelo qual muita gente questiona por que eu estou falando de subnível G, H, I, se nunca ouviu falar desse negócio, se só ouviu falar de SP, D, F, é porque, mais uma vez, eu volto àquela ideia de que os átomos conhecidos atualmente podem não ter todas aquelas quantidades de elétrons ou de subníveis que eu estou mostrando para vocês, porque nós já estamos indo um pouco além. Nós já estamos pensando se um determinado elemento vier a ser descoberto, ele pode ter isso, apesar de que os elementos que são conhecidos atualmente, quando eles estão em seu nível de energia menor, nenhum deles tem elétron, por exemplo, em subnível 7H. Mas, se o elétron receber energia, esse elétron pode saltar para aquele subnível. Portanto, a gente deve admitir a existência dele. Nessa tela eu te mostro o número máximo de elétrons para cada subnível. É para o número quântico secundário, na primeira coluna da tabela. Para o subnível S, L igual a 0, P, L igual a 1, D, L igual a 2, e assim vai aumentando o valor de L na medida que você vai mudando de subnível, né? Chegando aí até o G, que é L igual a 4. Se você quiser acrescentar mais, fique à vontade. Você vai ter depois do G o H com L igual a 5, e assim vai. Aí, do lado, na segunda coluna da tabela, nós temos um número máximo de elétrons que já foi determinado. Isso também é outra coisa lá do século XX, lá dos anos de 1920 para cá, que é a quantidade de elétrons que tem em cada um desses subníveis. Então, o número máximo de elétrons no subnível S, 2, no subnível P, 6, no D10, no F14. Mas tu está reparando que esse número de elétrons aumenta de 4 em 4 unidades? Você começa com 2, aumenta 4, vai para 6, aumenta 4, vai para 10 e assim vai. Aí quando chega no 14, aumenta 4, vai para 18. Se eu quiser o próximo, é só acrescentar mais 4 e eu teria 22 e assim segue. Mas também, na segunda coluna dessa tabela, eu estou te mostrando que tem um jeitinho da gente calcular essa quantidade de elétrons. Olha aí, que é 4L mais 2. É 4 vezes o número quântico secundário, somado 2. Então, isso você pode fazer para qualquer caso. Vamos supor, um subnível apresenta L igual a 6. E eu quero saber o número máximo de elétrons que tem naquele subnível. Então, simples, eu pego L igual a 6, multiplico, somo 2, 4 vezes 6 dá 24, com 2 dá 26. E assim eu teria exatamente a quantidade que eu posso colocar no máximo dentro daquele subnível. Não é obrigado que tenha um máximo, né? Mas aí, dependendo da quantidade de átomos que o elemento tem, quem sabe. E aí, no final dessa telinha, eu te coloquei aí diante, né, daqueles valores que a gente costuma utilizar: 2 elétrons para subnível S, 6 para o P, 10 para o D, 14 para o F. Dificilmente você vai precisar desse G18, né? Mas se precisar, já estamos sabendo que a quantidade vai aumentando de 4 em 4 unidades. Muito bem. Como utilizar isso para fazer a distribuição eletrônica? A energia dos subníveis aumenta com a soma dos números quânticos principal e secundário, ou seja, com N e L. Mas em caso de empate, o subnível que tem o maior N, ou seja, que é da camada mais externa, mais longe do núcleo, esse vai apresentar maior energia. Nada melhor do que uns exemplos para você conseguir fixar a ideia. Repara só, nessa tabela agora, eu coloquei uma sequência de subníveis que vai desde 1S até 5S. Veja que eu vou passando de 1S para 2S, 2P e assim vai. E eu anotei logo abaixo o N, né? E no que eu anotei o N, você vê aí o número quântico principal, que vai crescendo, né? Começando aí 1, depois 2, depois 3, chegando até 5. E ele é justamente esse númerozinho que está anotado bem aqui. O número que há antes da letra, esse é o número quântico principal, N. Mas depois, eu anotei também o número quântico secundário, L. E aí, veja, para subnível S, L igual a 0. Mas quando é subnível P, L igual a 1. Aí, mais para frente, você tem o subnível D, L igual a 2. Aí, eu não coloquei nenhum subnível F, mas se tiver subnível F, L igual a 3. E assim sucessivamente. Aí, na última linha da tabela que foi que eu fiz, eu peguei a soma N mais L,
Aí no primeiro você vê que é 1, depois é 2, depois é 3, repetiu o 3, e nesse momento eu preciso me conectar com o que está na segunda frase da tela, que diz que em caso de empate, o subnível com maior N é o que possui a maior energia. Então, entre 2P e 3S, qual que apresenta maior N? 3S tem maior N, e aí eu considero ele com maior energia, porque, nesse caso, ele é da terceira camada eletrônica, ele está mais longe do núcleo, então a energia dele é maior. Bom, propositalmente, eu já coloquei essa sequência de 1S até 5S na ordem crescente da energia. Você viu que a soma N mais L ocorreu empatada, em alguns casos. Empatou 3 com 3, eu desempatei pelo número quântico principal, que era 3 maior que 2, aí depois empatou de novo 4 e 4, eu desempatei pelo número 4, né? Dando aquela ideia de o desempate ser pelo número da camada, e depois empatou aqui 3, né? 5, 5 e 5, e eu fui desempatando pelo número quântico principal para ver como é que é a sequência. Mas, se você não conhece do que estamos tratando, você olha para isso daí e pergunta, certo, mas para que serve tudo isso, né? Minha gente, isso aqui é fundamental para eu saber como é que os elétrons se distribuem num átomo, camada por camada, subnível por subnível. Tá certo, mas por que a gente precisaria saber isso? Para a gente poder entender mais para frente como é que funciona uma ligação química, como é que funciona, por exemplo, uma ligação iônica, uma ligação covalente, por que é que alguns elementos têm tendência de perder elétrons, por isso chamados metais, por que que outros elementos têm tendência a ganhar elétrons, por isso chamados ametais. Então, tem uma série de coisas que você ganha sabendo fazer distribuição eletrônica. Muitas vezes, quando eu estou ministrando um determinado assunto de aula, alguns alunos frequentemente perguntam como é que aquele assunto pode aparecer em questões de vestibular, ou mais ainda, muitas vezes perguntam, professor, esse assunto cai no Enem? Professor, esse assunto cai no vestibular tal? E eu digo, olha, pode até ser que determinado assunto caia muito no vestibular, pode até ser que ele caia pouco no vestibular, mas sabe o que é principal pensar? Que um assunto ele é importante para entender outro assunto. Quando você aprende determinada coisa, você não fica preparado só para resolver questão daquela coisa, daquele assunto. Você fica preparado também para entender o que vem depois. Aquele assunto é pré-requisito para compreender outra coisa. Então, uma ideia de um outro assunto da química. Para que aprender a desenhar estruturas de moléculas, conhecer ligação covalente e saber se um átomo completou o octeto, digamos, ou se aquele átomo tem elétron ainda para formar ligação? Para que saber tudo isso? Isso é fundamental para a gente entender como é que as reações químicas acontecem. Para você entender reações entre ácidos, bases, sais, para você entender reações entre compostos orgânicos, reação entre álcool, ácido carboxílico, reação de amina com ácidos, enfim. Então, muitas vezes, um assunto ele é importante porque aparece em questões de vestibular sobre o tema, mas ele é importante também porque ele é fundamento para outros temas, né? Isso é algo que a gente precisa sempre ter em mente. Pois bem, a ordem crescente de energia para os subníveis é dada pelo diagrama de Pauling, também chamado diagrama de Madelung, muito mais conhecido pelo nome diagrama de Pauling. Nesse diagrama, a gente vê umas setinhas apontando em diagonal e elas apontam sempre na ordem crescente da energia, que tem a ver com o que você viu na tela anterior, daquela ordem crescente de energia dependente da soma de N com L. Então, eu começo pelo 1S. Em seguida, eu vou para o 2S, na ordem crescente da energia. Depois eu passo para a próxima diagonal, 3S. Ou seria 2P. Então eu tenho que observar que não é pelo começo, pela setinha ali perto da ponta da seta que eu vou começar, não. Eu tenho que ir na sequência, no sentido da seta. Então, depois de 2S, o que vem? 2P. Depois vem 3S. Terminou essa daqui?
Terminou essa diagonal, passe para a próxima. E você estará no 3P, depois no 4S. Terminou, vai para a próxima e assim você segue. E você vai obter a ordem crescente da energia para todos os subníveis que você quiser. Então, agora eu já estou no 4D, 5P, 6S, vou para a próxima diagonal, 4F, 5D, 6P, 7S, e assim sucessivamente, seguindo a ordem das diagonais, que é nada mais do que a ordem crescente da energia. Então, veja como é importante a gente saber fazer esse desenho, né? Porque quase nunca o desenho do diagrama de Pauling vai aparecer ali num texto de prova de questão para a gente só copiar, né? Então, o que que a gente precisa? A gente precisa saber fazer esse desenho, colocar as setinhas e seguir essa ordem crescente da energia, tá certo? Importante demais, fundamental demais fazer isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ver se eu me atualizo aqui, que o chat estava um pouquinho fora da tela, mas está tudo certo agora. Deixa eu ver a pergunta aqui da Viviane. Ela disse que tem dificuldade em distribuição eletrônica. Como é a distribuição? Então, Viviane, a gente está construindo a ideia. Eu estou indo com vocês aqui passo a passo, chegando no momento agora crucial, porque a partir do diagrama de Pauling, a gente vai fazer distribuição eletrônica para alguns elementos, para eu te mostrar com exemplos como é que isso funciona, tá? O Henrique está dizendo, ainda bem que o Enem só cobra o diagrama de Pauling, porque a distribuição eletrônica é um pouco complicado, mas vamos tentar desmistificar isso, vamos treinar muito, né? E aí a gente vai conseguindo perceber como é que a coisa funciona, né? Então, ó, vou te mostrar um exemplo aqui. Eu tinha feito há alguns minutos a configuração eletrônica, a distribuição eletrônica, tanto faz. Configuração eletrônica, distribuição eletrônica, tanto faz. Eu tinha feito do oxigênio, não era? Eu tinha feito por camadas. Olha como é que é agora, por subcamadas, ou por subnível. 1S2, 2S2, 2P4. Primeira coisa que eu tenho que notar é que o número de elétrons do oxigênio é 8. Repara no número atômico dele. Aí você me pergunta, professor, preciso decorar que o oxigênio tem número atômico 8? Não, jamais. Não há a menor necessidade de você saber decorar o número atômico de elemento. Nem se preocupe com isso, tá? E, assim, professor sabe, porque nada mais é do que a nossa obrigação, né? Eu já tenho, desde 1993, em sala de aula, então já é muito tempo de sala de aula. Então, quando alguém me pergunta o número atômico do elemento, aquele número atômico já está, já na minha cabeça, assim, já está na ponta da língua. A pessoa pergunta o número atômico, sei lá, do tungstênio, eu já sei que é 74, mas eu não faço mais do que a minha obrigação. Você que vai prestar vestibular, nem se preocupe com isso, porque você tem essa informação nas questões. Em alguns vestibulares você tem uma tabela periódica para você olhar ali o número atômico, a massa atômica do elemento. Em outras provas você tem uma folha de dados no começo da prova. Enfim, massa atômica, número atômico não é algo para você pensar, não, tenho que decorar, tenho que memorizar. Não, pode ficar tranquilo que isso aí é dado fornecido em questão. Então, nota como é que eu fiz a configuração eletrônica do oxigênio. Se você se perdeu um pouquinho nesse momento, não se aveste que, olha, eu vou voltar aqui nessa tela para te dizer o que foi que eu fiz, que foi começar, deixa eu apagar aqui umas coisinhas aqui nessa tela, para limpar aqui um pouquinho a tela, né? Então, eu comecei a distribuição eletrônica aí do oxigênio, eu iniciei pelo subnível ou subcamada 1S, porque, como eu falava para vocês, eu tenho que seguir uma ordem crescente de energia. Então, comecei aqui. Aí, outra coisa que eu utilizei é que o número máximo de elétrons no subnível S é 2, né? E aí a gente precisa lembrar desse detalhe. Deixa eu riscar um pouquinho essa tela aqui para te lembrar. 2 no S, 6 no P, 10 no D e 14 no F. Então, seguindo essa sequência, eu sei a quantidade máxima que eu posso colocar. Então, aí eu sigo para o 2S. Aí, no 2S lá do oxigênio, eu coloquei mais 2 elétrons, porque o oxigênio tem 8, então eu não completei 8 ainda, né? Aí, depois eu fui para o 2P. O 2P comporta até 6 elétrons, cabem 6 elétrons no P. Mas eu não precisava de tudo isso, e nem deveria ter colocado tudo isso, porque note que o oxigênio só tem 8.
Então, ao invés de colocar 6, o que eu fiz? Parei nos 4. E quando eu somo os expoentes, o que esse expoente significa para a gente? O expoente nada mais é do que a quantidade de elétrons que eu coloquei ali naquele subnível. Então, se para o oxigênio eu tenho 8 elétrons, eu entendo que são 2 no S, 2 no 2S e 4 elétrons no 2P, somando 2 mais 2 mais 4, 8 elétrons. Mas deixa eu te mostrar mais um caso. Eu fiz também a configuração eletrônica do cloro há alguns minutos, mas fazendo ela por camadas. É muito mais seguro fazer dessa maneira que nós estamos vendo agora, seguindo o diagrama de Pauling e fazendo por subníveis. Olha como é que fica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Calminha, vamos ver aí quanto é que eu vou colocar nesse P. Porque eu estou vendo que aqui já são 2, mais 2, 4, mais 6 são 10. Com 2 são 12. E para completar 17, que é o número de elétrons do cloro, então faltam só 5. Então, nesse caso, eu estou parando aqui em 3P5, e assim fica a configuração eletrônica do cloro, né? Note que eu segui de novo o diagrama de Pauling, aquela sequência das diagonais que você viu na tela anterior. Ela precisa ser respeitada para que a gente coloque na ordem crescente da energia. Então, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. 3P cabe até 6 elétrons, mas eu parei no 5 porque já completava 17, né? Vamos aumentar um pouquinho esse número atômico? Acho que 17 está muito pequeno, tu não acha, não? Vamos fazer agora, vamos exagerar um pouquinho. Que tal a gente fazer aqui o número atômico 40? 40 não está nem tão exagerado, né? Esse é o elemento zircônio, um elemento de transição, um elemento metálico, um elemento utilizado em ligas metálicas, não tão conhecido, é verdade, mas olha como é que fica a configuração dele. Eu já estou aqui em 3S2, vamos para 3P6. Lá no diagrama de Pauling, você vai ver que depois do 3P6 é 4S2, depois do 4S2 é 3D10, depois é 4P6, depois é 5S2. Pera, será que eu não já ultrapassei os 40, né? Tenho 40 elétrons para colocar. Então, olha, 2, 4 e 6 são 10, 12, 18, com 2 são 20, com 10 são 30, 36, 38, faltam 2. Então, faltando aí 2 elétrons para eu completar essa configuração eletrônica de 40 elétrons que o elemento zircônio tem. Aí, você vai ver que esses 2 elétrons que estão faltando, eu devo colocar num subnível 4D. Como é que eu sei? Bem, no caso, de tanto fazer isso, eu já memorizei, né, minha gente? Mas você não é obrigado a memorizar, não. Você precisa saber desenhar o que aparece aí para você. O diagrama de Pauling você precisa saber desenhar. Para você perceber o que eu fiz ali, que foi o quê? Eu estava seguindo a sequência das setinhas, das diagonais. Quando chegou aqui no 5S, eu vi que eu tinha que anotar o 4D logo depois. E com os 2 elétrons do 4D, eu completei os 40 elétrons do zircônio, né? E é assim que a gente deve proceder. E se você ver mais um pouquinho, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui o número atômico. Vamos para 82, esse é o chumbo. Olha como é que fica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, depois vem 4D10. Aí eu iria de novo olhar o diagrama de Pauling para ver o que vem depois do 4D10, e seria 5P6. Depois o que vem após o 5P6, que é um 6S2, depois 4F14, depois 5D10 e depois 6P2. Nossa, como essa daqui ficou esticada, como ficou grande a configuração eletrônica do chumbo. Imagina se fossem mais elétrons, né? Olha, tem umas dicas que eu utilizo assim para ir mais rápido e ver essa quantidade, porque se a gente for ficar somando pedaço por pedaço para dar 82, a coisa complica um pouquinho. Então, tem umas ideiazinhas que eu uso, como, por exemplo, quando chega em 3D10, já deu 30. E é uma coisa que é bom de lembrar, porque 3 vezes 10 é 30, né? Então, eu já sei que no 3D10 já completou 30. Então, isso me ajuda. Outra coisa que também me ajuda, quando chega em 4F14,
eu já sei que ele já está completando 70. Aí como é que eu consigo me lembrar? É porque 70 é múltiplo de 14. Aí eu sei que no 14 eu vou no 70, né? Só assim uma dica para quando você estiver somando essas quantidades de elétrons, você poder se basear de modo melhor e não ficar tão perdido assim, né? Então, se 4F14 dava 70, com 5D10 deu 80, com mais 2, 82, e eu paro por aí na configuração eletrônica do chumbo, elemento importante demais, que é o chumbo, elemento metálico, né? Elemento perigoso, tóxico, né? E tem muita coisa para a gente saber sobre elemento químico. Imagina, mais de 100 elementos. Mais uma perguntinha aqui pelo chat. Pergunta do Henrique. Usando 3S2 como exemplo, 3S é a camada, certinho. S é o subnível, beleza. 2 é a quantidade de elétrons na camada de valência. Se, Henrique, ele terminar a configuração eletrônica em 3S2, eu concordo com o final da tua frase, tá? Mas se a configuração eletrônica terminar em outra coisa, então 2 não será a quantidade de elétrons na camada de valência. Melhor dizer, então, assim, você começou a frase muito bem, dizendo 3 é o número da camada, ok. S é o subnível, perfeito. Então, digamos, 2 é o número de elétrons no subnível 3S, beleza? Assim fica tudo correto. Perguntinha aqui do Hudson, existe questão que pede tanto o nível eletrônico quanto a subcamada eletrônica também? Também. Por exemplo, olha essa última configuração eletrônica que eu fiz. A gente está percebendo aí que o chumbo termina a configuração eletrônica dele em 6P2. O 6P, repare, é o último subnível do chumbo. Eu posso dizer que esse é o subnível mais energético que o chumbo apresenta, é o 6P. Mas se uma questão me perguntar quantos elétrons o chumbo apresenta na última camada, aí é diferente. Porque olha só, se o problema me pergunta qual o número de elétrons que o chumbo tem no último subnível ou na última subcamada, que é a mesma coisa, 2. Mas se um problema me pede qual o número de elétrons que o chumbo tem na última camada, a última camada não é só o 6P. A última camada é 6S e 6P, porque a última camada vai ser a sexta camada, e essa sexta camada inclui tanto o 6S quanto o 6P. Aí o problema me pergunta, quantos elétrons o chumbo tem na última camada? Aí eu responderia 4. Os 2 elétrons do 6S e os 2 elétrons do 6P. Então, fica ligado que a pergunta pode, às vezes, te confundir, né? Uma coisa é camada, outra coisa é subcamada. E o Eduardo comenta aqui para mim, esse elétron que falta no 3P5 para completar os 6 elétrons no caso do cloro, é o que define se esse elemento tende a perder ou ganhar elétrons. No caso, seria mais fácil ganhar 1 do que perder 5. Perfeito, concordo completamente aqui com o Eduardo. O elemento cloro tem 7 elétrons na camada de valência. É muito mais fácil ele ganhar só um elétron do que ele perder 5 ou, quem sabe, até perder 7. Se você considerar a terceira camada por completo, né? 3S, 3P, que daria 7 elétrons no total. Então, é mais fácil ele ganhar um elétron. Por isso que, comumente, o átomo de cloro faz realmente isso. Se o átomo de cloro for reagir, vamos supor, com sódio, for formar ligação, formar NaCl, o átomo de cloro perde um elétron. É exatamente isso. Mas sigamos. Vou te mostrar agora um outro jeito de a gente fazer essa configuração eletrônica. Eu vou até utilizar os exemplos da página anterior, porque tem um outro jeito que é abreviado, onde a gente usa nessa abreviação o que chama CERN do gás nobre. E chama também notação espectral. Aí o que seria isso? Eu aproveitar o número atômico de um gás nobre para escrever de modo abreviado a configuração eletrônica de um outro elemento. Aí eu fiz uma listagem aqui para vocês dos gases nobres desde o hélio até o radônio. Repara o número atômico deles, né? Começando no hélio, número atômico 2, depois o neônio 10, depois o argônio 18 e assim vai.
Mais uma vez, você não tem obrigação nenhuma de saber número atômico decorado nem de gás nobre. Mas, apesar disso, repare que quando a gente vai do hélio para o neônio, aumenta 8. Quando vai do neônio para o argônio, aumenta 8 de novo. Do argônio para o criptônio, aumentou 18. Do criptônio para o xenônio, aumentou 18. Depois aumentou 32. Lembra de alguma coisa com esses números 8, 18 e 32? Lembra daquelas quantidades de elétrons por camadas, né? Então, uma maneira assim da gente conseguir associar esses números atômicos um a um. Mas, como eu disse, não é uma coisa que você tem a obrigação de saber. Mas o que eu vou fazer agora, utilizando esses números atômicos de gás nobre? Eu vou voltar aqui, me permita, nessas configurações eletrônicas que fiz para oxigênio, para cloro, para zircônio e para chumbo. E eu vou repetir essas configurações, oxigênio, cloro, zircônio e chumbo. Eu vou repetir nessa página aqui, mas nós vamos abreviar ela. De qualquer maneira, para você me entender como é que vai ser essa abreviação, eu vou repetir aqui aquela configuração que fiz para o oxigênio, mas você vai reparar que esse 1s2 representa 2 elétrons e o átomo que tem 2 elétrons é o hélio. Então, você tem direito de escrever a configuração eletrônica assim. Ao invés de escrever o 1s2, você colocar o símbolo do hélio, que é o gás nobre que tem 2 elétrons. Agora, repare como eu vou fazer no caso do cloro. Vou repetir a configuração eletrônica dele, e aí eu vou escolher um gás nobre que possa representar de modo abreviado a configuração do cloro. Como é que é a escolha do gás nobre? É aquele gás nobre que o número atômico chegar mais perto, tá? O mais perto possível do átomo de cloro. Bom, perto de 17, olha aí, perto de 17 é o 10. Eu não posso usar o 18, porque 18 já passou. O gás nobre que tem número atômico, 10. Neônio. Então, eu seleciono o gás nobre que tiver o maior número atômico possível, mas que não ultrapasse o 17. Mas se você observar que 1s2, 2s2 e 2p6 dá exatamente 10 elétrons, não é? Olha os expoentes, 2, 2, 6, a soma dá 10. Então, essa configuração que vai de 1s2 até 2p6 é o neônio. E aí, depois, eu escrevo só o complemento, 3s2 e 3p5. Vamos treinar mais um pouquinho. Eu vou agora para o zircônio, número atômico 40. Vou repetir a configuração eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, o que era mais 4p6, 5s2 e 4d2. Aí tu olha para cá e pensa assim, poxa, mas como é que o Sérgio Matos faz essa configuração eletrônica tão depressa? Ele decorou tudo isso? Bem, gente, nada mais do que o hábito de fazer, né? Depois de muitos anos, a gente vai e acaba que, enfim, você não tem a obrigação de saber isso decorado, repito, né? Mas não esqueça, procura aprender a desenhar o diagrama de Pauling, procura lembrar da quantidade de elétrons, 2 no S, 6 no P, 10 no D, 14 no F, para você saber fazer a distribuição eletrônica correta. Agora, olha o que eu vou fazer na configuração do zircônio. O número atômico que chega mais perto do 40 é o criptônio. O criptônio é 36. Se você vier de 1s2 até 3p6, você encontra 36 elétrons. Depois disso, até 4p6, né? Dá 36 elétrons. Depois disso, é só colocar o complemento. Qual é o complemento? 5s2, 4d2. Não fica bom desse jeito, né? Aí você pega uma configuração eletrônica que era grandona e, de repente, ela está ali uma síntese, uma coisinha pequena, resumida, abreviada. Ainda mais se o número atômico for ainda maior. Olha o chumbo, 82. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10 e 6p2. Nossa senhora, essa quase que não termina, não é? Mas se eu pegar o número atômico do gás nobre mais próximo,
eu vou encontrar o xenônio, que é o número 54. Deixa eu voltar uma telinha aqui para você conferir comigo. Olha aí. Os últimos gases nobres aí nessa sequência, o xenônio, número 54, o radônio, número 86, mas se for 86, já passa, porque ali é o chumbo, ele só tem 82 elétrons. Então, eu coloco o gás nobre que chega mais pertinho, que é o xenônio, que é o número atômico 54. E aí você nota que esses 54 elétrons, eles são o somatório desses expoentes até chegar aqui, em 5p6. Estou conferindo aqui a configuração eletrônica, se eu seguir o diagrama de Pauling direitinho, para ver se está tudo correto. Quando chegou em 6p6, tudo correto. Então, o que eu vou anotar depois disso? 6s2, 4f14, 5d10, 6p2. E assim eu tenho a configuração eletrônica prontinha e abreviada do chumbo, né? Mas vamos ver mais um pouquinho. Tem mais coisa para ver aqui na configuração eletrônica. Por exemplo, como é que eu faço a configuração eletrônica de um íon? Um cátion, que é um íon positivo, um átomo que perdeu elétron. Como é que eu faço a configuração eletrônica de um ânion, um átomo negativo, um átomo que ganhou elétron? Olha só. Para ânions, adicionam-se elétrons aos orbitais não preenchidos de menor energia. Para cátion, removem-se elétrons primeiramente da camada mais externa. Exemplo. Passei muito rápido pelas frases aqui, né? Mas quando eu te mostrar o exemplo, isso vai ficar claro. Resumindo isso daqui, é assim. Quando você vai acrescentar elétron para um átomo, você coloca lá nos últimos subníveis onde couber, onde tiver espaço. Quando você vai retirar do cátion, retirar do átomo para formar o cátion, você vai tirar também da camada mais externa, que está mais longe do núcleo, né, e tal. Então, ó, por exemplo, vou pegar aqui o átomo de enxofre, por enquanto, átomo neutro, não tirei elétron, não acrescentei nada, está aí os 16 elétrons do enxofre, mas vamos supor que eu quero acrescentar um. Aí ele vai ficar com carga negativa, porque elétron tem carga negativa, não é mesmo? Então, quando eu acrescentar esse elétron, ele vai para 3p5. E se eu quiser acrescentar 2, posso? Claro, você pode acrescentar 2 elétrons no átomo de enxofre. Ainda tem espaço para isso. Ele está em 3p5. Vai acrescentar mais um, 3p6. Então, assim, eu estou fazendo configuração eletrônica de ânions, cargas negativas, né? Agora eu vou te mostrar como é que a gente deve fazer no caso de um cátion. Vamos escolher o ferro, número atômico 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Eu acho que nesse momento é bom usar aquela abreviação que eu fiz utilizando o gás nobre, porque a configuração eletrônica deu um pouco grande, né? Ficou muito subníveis e tal. Mas se eu pegar o gás nobre mais pertinho de 26, é o argônio, número atômico 18. Aí o 18 vem até 3p6. Aí esse aqui vai ficar 4s2, 3d6, certo? Mas agora, até o momento, eu não tirei nenhum elétron do ferro. Eu quero formar cátion de ferro. Vamos supor que eu quero tirar 2 elétrons. De onde esses elétrons devem sair? Da quarta camada, turma. Eles devem sair para ficar 4s0, 3d6. Então, é isso que eu dizia na tela anterior, naquela frase em que está lá. Para formar cátion, removem-se elétrons da camada mais externa. Note que a camada mais externa não é o 3D, porque o 3D é da terceira camada. A camada mais externa é o 4S, que é da quarta camada, né? E se eu quiser tirar mais elétron do ferro, eu posso? Vamos lá. Se você fornecer energia suficiente, você pode arrancar até, quem sabe, todos os elétrons. Já tirou o elétron do 4S? Não tem mais nada? Tira do D. Aí você viu que eu escrevi um 4S0, para dar a ideia de que o 4S está vazio. É obrigatório? Não, absolutamente. Você pode colocar só 3D6. Afinal, esse 4S não tem nada, não tem elétron nenhum, não precisa escrever. 3D6, 3D5. Estamos vendo, portanto, aqui nesse momento, como é que a gente faz para
representar a configuração eletrônica de cátions, né? Como é que você faz para acrescentar elétrons, obter ânions, remover elétrons e assim obter cátions. Então, uma coisa que a gente pode ver que assim o nosso tema ele vai seguindo uma sequência onde, primeiro, eu preciso saber escrever o diagrama de Pauling, fazer aquelas setas que mostram a energia crescente, para eu saber fazer esta sequência que estou apresentando para vocês, de 1S, 2S, 2P, 3S e assim por diante, né? Isso vem do conhecimento do diagrama de Pauling. Outra coisa importante, saber a quantidade de elétrons para cada subnível, 2 no S, 6 no P, 10 no D, 14 no F. E depois disso, a gente saber como é que vai fazer para arrancar elétron e obter um cátion, como é que vai fazer para acrescentar elétron e obter um ânion, não é? Se preferir escrever a, equação, a configuração eletrônica simplificada utilizando um gás nobre, o que pode ser bom, porque abrevia, ela fica menorzinha, né? E é isso. Vamos seguindo. Bom, lá no começo da aula eu te dizia que a eletrosfera é dividida em partes, que são as camadas, e que as camadas são divididas em subcamadas, e aí apareceram as subcamadas ou subníveis S, P, D, F e tal. Mas as próprias subcamadas também são divididas em outras regiões ainda menores, que nós chamamos de orbitais. O que é um orbital? Outra coisa que eu falava também para vocês no início é que muita coisa mudou nas ideias sobre átomo a partir dos anos de 1920. E aquelas ideias, por exemplo, de elétrons descrevendo trajetórias circulares ou elípticas em torno do núcleo, essas ideias já caíram desde os anos de 1920, substituídas por outra ideia vigente até hoje, de que o elétron ele tem um comportamento tal que a gente não consegue dizer exatamente a posição do elétron. Então, nós não podemos dizer qual é a trajetória do elétron, como é que ele se move em torno daquele núcleo, mas é possível saber a probabilidade de encontrar o elétron em algum lugar, ali perto do núcleo. Então, olha essa definição que aparece na tela. Orbital é a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Então, assim, a gente tem ali uma região em torno do núcleo, a gente não tem certeza se o elétron está ali, mas há uma grande probabilidade de ele estar. É assim que se trata o elétron atualmente. Essas regiões, portanto, são chamadas orbitais. Orbitais possuem formas tridimensionais. E eu te apresento aqui os dois mais importantes orbitais para os assuntos que você vai ver relacionados a isso, como, por exemplo, ligações químicas, hibridação de orbitais e outras coisas também, que são orbital S e orbital P. Apesar de sabermos que existem orbitais D, F, mas a forma do orbital D ou a forma do orbital F, nem se preocupe com elas, que não vai ser útil para você, pelo menos nesse instante da vida. E aí eu apresento para você o orbital F, aliás, S, que é de forma esférica, né? E o orbital P, que tem forma de halter, ou seja, ele é alteromorfo. Então, note que tem um pontinho central nessas figuras, e esse pontinho central aqui, ele está representando o núcleo. E em volta do núcleo tem um negócio assim que parece como que uma nuvem, né? É por isso que se costuma dizer nuvem de elétrons, porque a gente não tem noção assim exata de onde o elétron está encontrado, onde ele pode ser encontrado, a gente tem assim uma noção da probabilidade, mas não pode ter certeza de onde é. Então o desenho é assemelhado a uma nuvem para dizer que qualquer ponto dessa nuvem pode ser o elétron. Mas você nota que o orbital S tem essa forma esférica, onde o elétron poderia ser encontrado ali, né? Eu diria até com maior probabilidade na superfície da esfera. Nada impede que o elétron esteja dentro da esfera, nada impede que o elétron esteja fora da esfera, mas há uma região de probabilidade maior. No orbital P, para poder entender isso como algo tridimensional, né? Não é uma coisa achatada, é uma coisa em 3D, imagina dois balões de aniversário. Dois balões de aniversário cheios
e amarrados boca a boca. E aí você tem essas duas estruturas, uma para cada lado. Isso me daria a ideia de como é que é esse formato, assim, em 3D, para esse orbital P, né? Aí eu tenho um orbital S esférico, um orbital P em forma de halter. Cada orbital é designado por um número quântico terciário, também chamado número quântico magnético, representado por M ou ML, e que varia de menos L a mais L. Veja que eu estou agora acrescentando um quarto, aliás, um terceiro, né? Terceiro número quântico. Nós vimos o número quântico principal N, que representava o número da camada. Nós vimos o número quântico secundário L, que representava o número da subcamada ou subnível. E agora nós temos um terceiro número quântico terciário, quase sempre chamado de magnético, e que vai representar o orbital. Uma representação simplificada para orbital, comumente usada, são esses quadradinhos, ou quadrículas, como eu anotei aqui, para que a gente não precise ficar desenhando aquelas esferas, halteres, enfim. Aí representa o quadradinho para ter uma noção dos orbitais. Olha a quantidade de orbitais que tem em cada subnível. Veja que o subnível S tem um orbital, de número quântico magnético 0. O subnível P tem 3 orbitais com números quânticos magnéticos menos 1, 0 e mais 1. E aí você vê também o D e o F nessa tela, representados aí a quantidade de orbitais para cada subnível, e os números que aparecem são os valores para o número quântico magnético, ou o número quântico terciário, né? Pois a novidade aparecendo aí, né, Henrique? O que tem forma de bola, forma esférica, é só o orbital S, tá? E as coisas vão mudando, né? Mas é isso, é isso. A gente vai agregando conhecimento cada dia, né? Por isso que é importante demais a gente saber que estudar é uma coisa que a gente não deve parar, né? Quanto mais a gente estuda, mais ganho a gente tem com isso, né? E se tem uma coisa que a gente não se arrepende nunca na vida, é de estudar muito, né? Então, pode ter certeza que algum conhecimento novo sempre vai aparecer. Spin eletrônico. Rotação do elétron em torno do próprio eixo. Para o elétron, são possíveis 2 tipos de spin. O elétron gira para um lado ou gira para o outro. S ou ms é o número quântico de spin do elétron, representado como menos 1/2 ou mais 1/2. Então, agora chegou o quarto número quântico, né? Então, fazendo essa lista de números quânticos, nós temos, repito, número quântico principal, N, que representa camada ou nível, o número quântico secundário, L, que representa a subcamada ou subnível. Aí você acabou de ver aí na tela anterior o número quântico magnético, M, ou ML, que representa o orbital. Lembrando que orbital é a divisão do subnível, né? O subnível se divide por orbitais, aí cada orbital vai ter seu número quântico magnético. E agora nós chegamos ao quarto número quântico, que é aquele que me diz a respeito da rotação do elétron em torno do próprio eixo. E esse é o número quântico de spin. E aparece algo chamado princípio da exclusão de Pauli. Bom, esse negócio do elétron ter número quântico de spin, ou ter essa rotação em torno do próprio eixo, o que isso me dá de informação? Quando uma partícula gira em torno de si mesma, quando uma partícula que tem carga gira em torno de si mesma, como é o caso do elétron, esse elétron cria em torno de si um campo magnético. É como se ele virasse um microscópico ímã. Mas se o outro elétron gira no sentido oposto, esses dois elétrons conseguem se atrair. Olha que coisa curiosa, porque elétron tem carga negativa. Se um tem, o outro também tem. Então, pelos dois terem cargas negativas, eles iriam se repelir. Mas, devido aos spins contrários, o elétron girando em torno de si mesmo e criando ali um campo magnético, e o outro elétron criando um campo magnético que permita a atração, porque está girando no sentido oposto, esses dois elétrons agora conseguem se atrair. Isso vai permitir
que dois elétrons possam ser colocados dentro da mesma região, porque vai haver uma repulsão entre eles. Os dois têm carga negativa, mas também vai haver uma atração entre eles por causa dos spins opostos. E é nisso que se fundamenta esse princípio da exclusão de Pauli. Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, estes com spins opostos. E aí representados no cantinho da tela por duas setinhas de sentidos opostos, para dar essa ideia de que o quadradinho está representando o orbital, né? Que evidentemente não tem forma quadrada, mas é uma maneira simplificada de representar, e cada seta representa um elétron, e as setas opostas significando que os elétrons apresentam spins opostos, por isso eles podem estar naquela mesma região, por isso eles podem compartilhar aquele mesmo espaço do orbital. Então esse é o princípio de Pauli. Para fazer a distribuição eletrônica por orbitais, a gente usa a regra de Hund. O que diz a regra de Hund? O preenchimento de um subnível eletrônico é feito de tal modo que haja o maior número possível de elétrons desemparelhados. O que seria um elétron desemparelhado? Bem, elétron, ao contrário, emparelhado, como a própria palavra dá a entender, é o elétron que está formando um par com outro elétron. Por exemplo, você tem dois orbitais e você tem lá dentro daqueles orbitais dois elétrons de spins opostos, então você diz que aqueles elétrons estão emparelhados. Mas se o elétron estiver sozinho, ele apenas dentro do orbital, ele se encontra desemparelhado. E nisso se fundamenta a regra de Hund. Olha só de novo aí na tela, o preenchimento de um subnível eletrônico, que pode ser S, P, D, F e tal, é feito de tal modo que haja o maior número possível de elétrons desemparelhados. Além do mais, o primeiro elétron de cada orbital deve possuir o mesmo spin. Mas vamos ver como é que isso funciona para poder fixar a ideia. Aí eu trouxe aqui 3 casos para você ver. Subnível P, com 2 elétrons somente, nota o número 2, mas apesar de ter 2 elétrons, ele tem 3 orbitais. Vamos conectar as informações? Tem 2 informações para a gente conectar nesse instante. Uma, que vimos antes, mais para trás, há mais minutos, nós vimos que um subnível P comporta 6 elétrons. Mas agora há pouquinho, há menos minutos, nós vimos que um subnível P apresenta 3 orbitais, números quânticos magnéticos -1, 0 e +1. Então, se você conectar as 2 informações, né? E também junto com outra informação de que cada orbital comporta 2 elétrons, então, vamos aqui de novo. Por que eu estou representando 3 quadradinhos? O subnível P comporta 6 elétrons. Cada orbital, 2 elétrons. Então, 6 dividido por 2, 3 orbitais. Note como as coisas estão conectadas, né? O subnível P tem 3 orbitais. Cada orbital comporta 2 elétrons no máximo. 2 vezes 3, 6 é o número máximo de elétrons no subnível P. Quando eu for distribuir, então, esses 2 elétrons, eu vou fazer assim, setinha para cima. Espera que a tela passou aqui sem a minha ordem. Deixa eu ver aqui. Setinha para cima, setinha para cima. Os 2 elétrons separados, né? Por que os 2 elétrons têm que ficar separados? A regra de Hund diz que tem. Tudo bem, mas por que eu tenho que seguir a regra de Hund, né? Bom, gente, a questão é, se os 2 elétrons estiverem separados, se os 2 elétrons estiverem orbitais separados, orbitais diferentes, nós vamos evitar que a carga negativa de um elétron e a carga negativa do outro elétron sofram uma repulsão. Então, para melhor estabilidade do átomo, é melhor esses elétrons separados. Quando eu vou colocar os 6 elétrons no D, olha como é que eu faço. Para eu conseguir o máximo de elétrons desemparelhados. O subnível D tem 5 orbitais.
o sexto elétron, olha onde é que está. Mas você reparou que eu deixei 4 elétrons sozinhos, 4 elétrons desemparelhados, desse jeitinho, né? Para que eu possa seguir a regra de Rand e, com isso, eu diminuir o máximo que puder a repulsão entre os elétrons. E mais, olha essa. Subnível F tem 7 orbitais. Já coloquei 7 elétrons, mas eu tenho um F10, são 10 elétrons, faltam 3. Volto para o começo. Pronto. E assim está feito. Deixa eu ver essa perguntinha aqui, do Osael. O elétron seta para cima é mais 1/2 ou menos 1/2? Porque algumas fontes dizem que é mais 1/2 e outras dizem que é menos 1/2. Na verdade, Osael, isso é algo que não importa tanto. O que é importante é que as duas setinhas, ou os dois elétrons, para ser mais justo, apresentem número quântico de spin contrário. Se você disser, por exemplo, que o primeiro elétron é menos 1/2, o segundo será mais 1/2. Mas se você quiser dizer que o primeiro elétron é mais 1/2, o segundo será menos 1/2. Não há nenhuma obrigatoriedade em relação a isso. E mais ainda, se você quiser colocar a primeira seta para cima, tá ótimo. Mas se você quiser colocar a primeira seta para baixo e a segunda para cima, não tem o menor problema isso também não. O que é importante é que os dois elétrons dentro do orbital sejam representados por setas opostas. Se o primeiro vai ter spin menos 1/2 mais 1/2, não interessa. O que interessa é que os dois sejam diferentes. Ok? Então, e outra coisa. Quando a gente tem que escolher realmente, vamos dizer assim, tem que ser mais 1/2 o primeiro elétron, ou tem que ser menos 1/2 o primeiro elétron, isso só vai acontecer quando você estiver resolvendo uma questão de prova e essa questão estiver lá atribuindo uma convenção, te obrigando a usar. Por exemplo, tem caso em que a questão diz: considere o primeiro elétron do orbital com spin menos 1/2. Aí você é obrigado a usar aquele spin menos 1/2, né? Ok? Mas aí a questão estabelece uma convenção. Algumas configurações irregulares, porque nem tudo segue o diagrama de Pauling, né? Então, tem esses casos para conhecer. Casos mais comuns, NS2, N-1D4, NS, que se transforma em NS1D5, e o outro que é S2D9, que deve ir para S1D10. Então, quando o elemento termina em S2D4, eu não devo mantê-lo em S2D4, eu vou para S1D5. Quando o elemento termina em S2D9, eu não mantenho S2D9, eu vou para S1D10, que são as configurações que não seguem exatamente o diagrama de Pauling, porque também é fato que nem tudo que existe na natureza vai seguir exatamente aquelas regras que a gente determina, né, para a substância, para os elementos. Mas uma maneira de você perceber e lembrar que precisa fazer essa alteração é você ver que quando chega em D5, fica tudo assim, ó, bem definido, bem organizado, com uma setinha em cada orbital. E quando você chega em D10, note que você fica com 2 em cada orbital. E aí você obtém umas configurações ali mais ordenadas, mais organizadas, que é uma boa maneira de lembrar, né? Ok? E aí eu vou te mostrar um caso. O elemento tem número atômico 24, esse é o cromo. Eu vou abreviar aqui para o gás nobre argônio. E ao invés de terminar em 3s2, 4d4, nós vamos mudar isso daqui, e ele vai ficar 4s1, 3d5. Aí outro caso é um elemento como, por exemplo, a prata, número atômico 47, que tem configuração que abreviada é criptônio 5s2, 4d9. Ó, mais uma vez, vou passar um eletrãozinho aqui do S para o D. A mesma coisa que eu fiz no anterior. Aí como é que fica a configuração da prata? Fica criptônio, 5s1 e 4d10. Lembre-se de fazer, então, essa modificação, mas nestes casos específicos. Não vamos mexer em qualquer coisa, não, porque aí dá ruim, tá? Se terminar em S2D4, muda para S1D5. Se terminar em S2D9, muda
para S1D10 e essa fica sendo a configuração correta daquele elemento. Existem outros casos irregulares, tem casos bem estranhos de configuração eletrônica, elemento, por exemplo, que termina em S1D7, mas quanto a esses casos não precisa se preocupar. Então, às vezes a gente tem que ter uma noção assim, do que eu preciso estudar para esse momento da vida, né? E aí eu estou te orientando do que tu precisa. Se tiver alguma configuração que não seja normal, que seja irregular, então, nos vestibulares, essas duas possibilidades. S2D4, que muda para S1D5, S2D9, que muda para S1D10. Pois bem, aproveitando aqui esse tempinho, né? Vamos ver umas questões a respeito do que a gente acabou de estudar. Primeiro, a configuração eletrônica do bromo, número 35. O que fazer? Seguir o diagrama de Pauling, né? Aí nós já temos as configurações eletrônicas, uma leitura direta dos itens, já seria suficiente para responder o problema, não acho? São 35 elétrons para distribuir, então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, até 3d10, seguindo aquela dica que falei para vocês, dá 30, faltam 5, então 4p5 seria a configuração terminando em 4p5, está aqui a configuração eletrônica do bromo no item A. Né? Ou seja, como é que eu resolvo essa? Desenho o diagrama de Pauling, ele rapidinho ali numa folha de rascunho, sigo a sequência, eu sei a quantidade de elétrons, 2 no S, 6 no P, 10 no D, 14 no F, sei o diagrama de Pauling, sigo a sequência, são 35 elétrons, vou somando os expoentes, 2, 6 dá 10, 12, 18, 20, 30, 35, pronto. Essa questão, turma, é para ser jogo rápido. Desenha o diagrama de Pauling ali, segue a sequência e está feito, né? E olha mais. Distribuição eletrônica no estado fundamental do íon alumínio mais 3, que tem número atômico 13. Sabe o que se deve fazer? Primeiro, a configuração eletrônica do alumínio sem nenhum elétron perdido, alumínio neutro, que vai terminar em 3p1. Aí depois disso você tira 2 elétrons, 2 não, 3, né, que é carga mais 3, tira o 3s, tira o 3p, olha como é que fica, alumínio mais 3, vai ficar um S2, 2s2, 2p6, pronto, acabou a terceira camada, porque eu tirei os 3 elétrons, então eu vou marcar letra B de bola. É outra questãozinha que numa prova ela é para ser também resolvida rápido. Faz a distribuição eletrônica, tira 3 elétrons, marca o item, com cuidado para não errar a questão simples e passa adiante. Observações realizadas durante eclipses solares permitiram a constatação de uma emissão característica de cor verde na coroa solar. A emissão verde, na realidade, deve-se à presença do íon de ferro altamente ionizado ferro 13+. Note que o ferro tem número atômico 26. Considerando os valores de Z, número atômico, para neônio 10, argônio 18, criptônio 36, a distribuição eletrônica de mais baixa energia desse íon altamente ionizado é... Olha, o que eu ia fazer aqui? Em 3 passos, turma. Primeiro, a distribuição eletrônica do ferro, seguindo lá o diagrama de Pauling ou Madelung novamente, que vai terminar em 3d6. Né? Feito isso, eu vou tirar 13 elétrons. E então, o ferro, 13 mais, olha, 13 elétrons para tirar. São 6, 8, né? Depois de que eu tirar 8, tem que tirar mais 5 daqui, né? Então, ele vai ficar assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Note que eu tirei 13 elétrons dele. Agora, eu vou escolher um gás nobre para fazer essa representação. Escolhendo um gás nobre para fazer a representação, aliás, está faltando tirar mais elétrons aqui, não está não? Eu tinha que tirar 5. Se eu tinha que tirar 5, então, peraí, vamos corrigir aqui, ó. Ah, agora sim. Agora sim, corrigindo, 3p1. Tirei 2 elétrons daqui, depois tirei mais 6, dá 8.
Eu vou tirar 5 elétrons daqui, vai sobrar só um, né? Agora sim. Gás nobre, para utilizar, note aqui 10 elétrons, que corresponde ao número atômico do neônio. Então, a nossa configuração para o ferro 13+, fica sendo o neônio, 3s2 e 3p1. E eu marco a letra A. Aí você viu que essa não foi tão rápida, porque a gente precisa fazer em 3 passos. A primeira é a configuração eletrônica do ferro completa. A segunda é tirar os 13 elétrons. E o terceiro passo, escolher o gás nobre, né? E aí marcar o item A como verdadeiro, né? Deixa eu ver a perguntinha aqui também no chat, pergunta da Karen. Se fosse alumínio -3, como ficaria? Deixa eu voltar uma tela aqui, pessoal. Se fosse alumínio -3, Karen, o que eu ia fazer? Eu ia acrescentar 3 elétrons ao invés de remover. E se eu fosse acrescentar os 3 elétrons, eu faria isso lá no 3p dele, ó. Ficaria um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P4. Eu ia acrescentar 3 aqui, ele passaria para 3P4, né? Vou dar uma melhorada nessa letra aqui, que ficou bem estranha aqui, né? Ruim de entender. Alumínio, 3-. Se fosse o caso, né? Seria 3P4. Ok? Tudo certo? Então, lembrar de acrescentar elétron, né, na camada mais externa do átomo. Quarta questão, as propriedades das substâncias químicas podem ser previstas a partir das configurações eletrônicas dos seus elementos. De posse do número atômico, pode-se fazer a distribuição eletrônica, localizar a posição de um elemento na tabela periódica, ou mesmo prever as configurações de seus íons. Sendo o cálcio pertencente ao grupo dos alcalinos terrosos e possuindo o número atômico Z igual a 20, a configuração eletrônica do seu cátion bivalente é... Questão agora para ser feita em 2 passos. Primeiramente, repare o que eu estou fazendo. Configuração eletrônica do cálcio, 20 elétrons, que termina em 4s2. Agora o que eu vou fazer? O que é cátion bivalente? Cátion é aquele que perdeu o elétron. E tendo perdido o elétron, adquiriu carga positiva. Então, tirando 2 elétrons do cálcio, bivalente, perdeu 2 elétrons. De onde eu vou tirar os elétrons? Da última camada, o 4s. Olha os 2 elétrons do cálcio aí. Removi os 2 elétrons do cálcio. Show. Terminou o problema. Vamos escolher o item. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Marco letra B. E assim a gente vai vendo nessas questõezinhas a aplicação, né, de tudo que eu tinha te falado hoje aqui. Como aplicar o diagrama de Pauling, como ver a quantidade de elétrons, como fazer para acrescentar, como fazer para remover, né? A ordem crescente de energia, qual é a última camada, qual é o subnível mais energético e tudo mais. E olha essa. O subnível D de um átomo, em seu estado fundamental, tem 4 elétrons desemparelhados. O número de elétrons que existem no nível a que pertence esse subnível é... Olha só. O subnível D. O subnível D, se a gente lembrar que o subnível D comporta, no máximo, 10 elétrons e que cada orbital comporta 2, então nós vamos entender que o subnível D será dividido em 5 orbitais. Veja bem, vou repetir, né, a ideia. O subnível D comporta 10 elétrons, cada orbital 2 elétrons, então tem 5 orbitais. Mas olha o que diz o texto, o subnível D de um átomo tem 4 elétrons desemparelhados. Ele quer saber o número de elétrons que existem no nível a que pertence esse subnível. Então, para ter 4 desemparelhados, pode ser assim, né? Não é? Não pode ser assim. E outra possibilidade é esse subnível D. Olha a outra possibilidade. O subnível D, os 5 orbitais aqui novamente, mas pode ser assim também, porque de qualquer maneira vai ter 4. Então ele pode ser D4, pode ser D6. Aí eu quero saber o nível. Então, se antes do D tem 2 no S, 6 no P,
Se o D tiver 4, o D tendo 4, como é que fica? Tem essas duas possibilidades. O D pode ter 4. Se for outro caso, S2P6, D6. Quantidade total de elétrons, se for por essa daqui, dá 12. Se for por essa daqui, dá 14. E eu marco a letra C. Então, aí, conhecendo um pouquinho sobre quantos orbitais cada subnível tem, né? A gente faz dessa maneira. Repetindo esse caso, note que, primeiramente, eu precisaria saber que o subnível D tem 5 orbitais. E uma maneira de lembrar isso é saber que cada orbital é representado por um quadradinho desse. Cada orbital cabe 2 elétrons, né? Subnível D tem 10 elétrons no máximo, então são 5 orbitais. Aí eu coloquei as duas possibilidades de haver 4 desemparelhados, ou com 4 elétrons, ou até com 6, seguindo aquela regra de Rand. Mas como ele quer saber quantos elétrons tem no nível, aí eu peguei os outros subníveis, subnível S, P e D, fazendo um somatório 12 ou 14, né? São essas as possibilidades. E está aí o nosso gabarito, portanto, né? Para vocês conferirem. Pois, finalizando por aqui, para te dizer da importância desse assunto que você viu hoje, né? É claro que a gente não pode falar da importância do assunto visto, porque existe muita coisa que você vai ganhar aprendendo a fazer a configuração eletrônica, tá? A tabela periódica é um assunto que envolve demais isso, para a gente conhecer propriedades, saber se um elemento é metal ou se não é, ligações químicas e tudo mais. Então, segue com a gente, vai estudando para você aprender cada vez mais, enriquecer mais seus conhecimentos, tá bom? E nessa caminhada, conte comigo, que a gente está junto nessa. Um abraço para vocês, tudo de bom. Espero que tenham aproveitado bem essa aula de hoje. Tchau, tchau.